Oi, pessoal. Para finalizar, eu vou deixar alguns exercícios para vocês resolverem, só que eu vou fazer alguns como exemplo, tá bom? Dessa página 31, eu vou resolver o exercício 2, 4, 6 e 8. Daí vocês vão fazer o restante e vocês vão fazer também sozinhos os exercícios da página 32, o 10, o 11 e o 12, tá? Para essa semana. Então aqui eu vou ler o segundo. Uma foto tem 10 centímetros de altura e 15 centímetros de comprimento. Deseja-se ampliá-la proporcionalmente para que ela tenha 1,2 metros de altura. Então, quais são as grandezas envolvidas aqui? Para eu resolver uma regra de 3, eu anoto as grandezas. Então, eu estou envolvendo altura e estou envolvendo comprimento, tá? Então, anteriormente, eu tinha 10 centímetros de altura para 15 centímetros de comprimento. Daí o seguinte, deseja-se ampliá-la para 1,2 metros de altura. Pessoal, como aqui é centímetro e está dando 1,2 em metros, eu vou transformar em centímetros. Então, 1 metro, 100 centímetros. 1,2 metros é 120 centímetros, tá? E agora, qual vai ser o comprimento, tá? Então, aqui na ideia, se é uma figura que vai ser aumentada proporcionalmente, se eu aumento a altura para ser proporcional, eu tenho que aumentar o comprimento. Então, elas são diretamente proporcionais. As setas estão no mesmo sentido quando eu analiso as grandezas. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Sendo assim, para resolver, basta multiplicação em cruz. 10 vezes x, 10x. 120 vezes 15, tá? 120 vezes 15. Vai dar 1.800. O 10 está multiplicando, a operação inversa, divisão. 1.800 dividido por 10. Simplifico aqui. 180 dividido por 1, 180. Então, qual vai ser o novo comprimento da figura ampliada? 180 centímetros, tá? Ou 1,8 metros, tá bom? Qual é a taxa de variação de uma ampliação proporcional qualquer? Então, para saber a taxa de variação da ampliação, eu divido a altura pela altura, comprimento pelo comprimento, para eu identificar. Se eu dividir 180 por 15, que era a nova altura, dividido por 15, que era, quer dizer, o comprimento novo pelo comprimento anterior, vai dar 12. Se eu dividir a altura nova com a altura anterior, 120 por 10, também dá 12. Então, qual é a taxa de variação? 12 é a taxa de variação, tá bom? Isso eu resolvi o exercício 2. Agora eu vou resolver o exercício 4. No treino, cadê? No treino diário, um ciclista profissional percorre 42 quilômetros, mantendo a velocidade constante. Considerando que ele leva 1 hora para percorrer 30 quilômetros iniciais, resolva os itens a seguir. Então, o que eu vou envolver? Distância e tempo. Então, ele percorre 30 quilômetros em 1 hora. Vamos ver a pergunta? Quanto tempo ele leva para completar o treino? Então, o treino inteiro é 42 quilômetros. Então, aqui eu vou fazer a regrinha de 3
envolvendo distância e tempo, 30 km em 1 hora. Quanto que ele vai gastar para percorrer 42 km? Pessoal, aqui, se eu aumento a minha distância, se ele mantém a velocidade, se eu aumento a minha distância, ele vai gastar mais ou menos tempo para fazer esse percurso? Mais tempo, né? Então, elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Basta, então, somente multiplicação em cruz, quando elas já estão no mesmo sentido. Então, 30 vezes x, 30x. 42 vezes 1, 42. 30 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação, divisão. Então, aqui eu tenho 42 dividido por 30. Dá 1,4. Tá? Isso de hora, 1,4 horas, tá? Ah, mas e se eu quero em horas e minutos, tá? O que eu tenho aqui? 1 é a parte inteira, então quer dizer que ele gasta 1 hora. O que é esse 0,4? É 0,4 de hora. Então, eu poderia fazer uma regrinha de 3 simples também, ó. Então, 1 hora tem 60 minutos. 0,4 de hora vão ser quantos minutos? Daí, então, aqui, multiplicação em cruz, 1 vezes x, x, 0,4 vezes 60. Dá 24. Então, quanto que é 0,4 em relação a minutos? 24 minutos. Então, quanto que ele gasta? 1 hora e 24 minutos. Ou 1,4 de hora. A B. Essa era A. Qual é a taxa de variação? Então, taxa de variação, eu vou dividir 42 por 30. 1,4 a taxa de variação. Pessoal que fala, elabore um gráfico, tá? Então, por exemplo, o gráfico, vocês podem usar a taxa de variação, por exemplo, multiplicando constantes aqui, ou o que a gente pode fazer? No gráfico, se ele está em 1 hora, ele percorre 30 quilômetros. Em 2 horas, ele vai percorrer 60. Em 3 horas, seriam 90. Daí, se a gente ligar os pontos, aqui as coordenadas, tá? Eu teria uma reta passando por esses pontos, tá? Então, esse aqui é um exemplo do gráfico. Pessoal, agora em outro vídeo, eu vou resolver o 6 e o 8, tá? Abraço!